No vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que eu não dava nada pra ele até então, só que além dele me impressionar muito, principalmente em questão de trilha sonora, eu guardo na minha mente com muito carinho. Agora, quando o assunto é sobre o enredo, vocês já sabem muito bem que é claro que o personagem tem que ser peculiar, mas ele tem os seus motivos, assim como os outros personagens, e durante a trama tudo se explica. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre planos de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Frank é um filme estadunidense independente de comédia de humor ácida lançado em 2014, em que foi dirigido pelo Lenny Abrahamson, responsável também pelo Quarto de Jack de 2015 e Estranha Presença de 2018. Apesar do filme ser independente, vocês vão perceber que dentro do elenco existe muito ator famoso que com certeza já viram algum filme ou outro dele. De início, a gente acompanha o aspirante a compositor chamado John Burroughs, que ele é interpretado pelo Domhnall Gleeson. E daí você vê que ele tá fazendo o caminho dele super entediante, do trabalho pra casa, é sempre a mesma coisa. Você vê na cara dele que ele não aguenta mais aquela rotina de escritório. Mas é claro que ele não deixa a chama dele apagar, então ele sempre tá por dentro de novas bandas, ele tem até ali uma banda favorita, e aí ele sempre tá compondo no quarto dele. Em um desses dias que ele caminha pela sua cidade natal, ele faz um percurso que passa próximo à praia. E nisso que ele tá perto da praia, ele acaba testemunhando um homem tentando se afogar, que esse cara se chama Lucas e ele é interpretado pelo Shane O'Brien. É claro que essa tentativa não dá certo e o John chama uma ambulância que pega o Lucas e o encaminha para um hospital. Nisso que o John ele tá assistindo ali a galera tirando o Lucas da praia e colocando ele dentro da ambulância, chega um cara chamado Don, que ele é interpretado pelo Scoot McNairy. E aí você vê assim que ele conhece o protagonista, que eles começam a bater um papo. E então conversa vai, conversa vem, ele descobre então que o Lucas, ele era o tecladista da banda do Don, que essa banda se chama Soron Ferb, Soron... A graça do filme é você não saber pronunciar o nome da banda, porque toda vez até que o protagonista tenta pronunciar, alguém passa, alguém corta ele, e aí a gente fica nesse mistério, porque você pode ver assim na escrita, que começa a pronunciar, só que termina com um monte de consoante, então, gente, cada um aí pronuncia do jeito que quiser. Então, como eu falei as informações pra vocês anteriormente, o John, nesse mesmo momento, ele acaba sendo convidado para tocar na banda do Don naquela mesma noite, já que ele disse que sabia tocar teclado. Meu cachorro na laje. Top. Daí somos introduzidos aos membros da tal da banda. Começando então pela Nana, que ela é baterista e ela é interpretada pela Carla Azar. Seguida da Clara, que ela é interpretada pela Maggie Gyllenhaal. E aí ela toca tanto o temerim quanto um sintetizador. E por último, o Barraquia, que ele é o guitarrista da banda, que ele é interpretado pelo François Civil. Só que temos um ponto nisso tudo. Todo mundo conhece o nosso protagonista e de cara eles relutam em aceitá-lo. Então você consegue sentir aquele climão no ar. Porém, surge a peça que estava faltando nesse quebra-cabeça, que seria o vocalista. E ele é ninguém mais e ninguém menos que o Frank, que ele é interpretado pelo Michael Fassbender. E sim, gente, o filme inteiro ele fica ali com aquele capacete, com aquele negócio ali de papel machê, escondendo sua identidade. Mas quem sabe que é o Michael Fassbender por trás, aí não fica tanto mistério. Na época que eu assisti, eu não sabia quem era Michael Fassbender. E aí eu fiquei realmente assim, nossa, quem é por trás da máscara? Nossa, deve ser um homem assim, muito bonito, assim, não sei o quê. E aquele ar misterioso me chamou mais atenção pro filme. O Frank convida formalmente o John para fazer parte novamente da banda, em que o protagonista acaba concordando novamente. Mas ele pensa que acompanhá-los por uma cabana remota pela Irlanda seria uma coisa de alguns dias. Mas logo ele descobre que ficarão por um ano inteiro enquanto o álbum de estreia não fica pronto.
Nisso, vocês descobrem assim que depois eles arrumam uma cabana, aí eles ficam com um problema no aluguel, aí o John ele surge ali com um dinheiro de emergência. Então assim, gente, existem vários pontos na narrativa que são pequenos nós e eles vão desatando e criando mini plot twists. E é claro que eu não vou ficar contando aqui todo o plot twist que acontecer, porque aí meio que perde a graça, porque o filme inteiro é feito disso, sabe? Tipo, não é só uma coisa única e pronto, gente. Nossa, o filme tá feito. Não, realmente são vários pontinhos dentro do filme que, sabe, dá aquele alívio cômico, porque tem hora que ele é meio pesado, mas tem hora que ele é leve, o filme. Então, assim, quando vocês assistirem, ou se você já assistiu, você sabe como que tá acontecendo, como que aconteceu o filme. Então, o John, que não tava já muito contente com a forma de vida da banda, ele acabou tendo a ideia de começar a postar secretamente as gravações deles nas redes sociais. E isso resultou em alguns fãs e um convite para se apresentar no South by Southwest, aquele festival no sul dos Estados Unidos. Daí, gente, como eu falei anteriormente sobre os pequenos plot twists que tem espalhado pelo enredo inteiro, a gente fica então com essa impressão igual do protagonista. A gente literalmente cai de paraquedas na situação, só que pior, né? Porque a gente tá assistindo tudo aquilo, né? E o cara ali, ele fica meio perdido, a gente fica meio perdido porque a gente não sabe o que tá acontecendo e é muita informação acontecendo, é um bando de doido junto e aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Só que isso também pega a gente porque se torna interessante por ser todo mundo muito doido. O filme, ele tem aquele lance assim, bem indie, principalmente em questão de trilha sonora, porque até hoje eu escuto a trilha sonora original do filme e aí, gente, na minha cabeça realmente parece uma banda que sai em turnê ou que saiu algum dia, existiu algum dia e tudo mais. A estética, ela flerta muito com o mumblecore, ou seja, ela pega ali e ela foca principalmente nas relações pessoais dos personagens. E aí, como eu falei sobre a trilha sonora anteriormente, para quem escuta música indie raiz antes dessas do TikTok, vai se deliciar com cada faixa tocada durante o filme. Porque, apesar do filme ele realmente ser da época em que o indie tava pegando força, existia ainda a estética Tumblr, você escuta dentro da trilha sonora aquele caos sonoro, muito semelhante ao que a gente vê em MGMT, ou The Buttertones, ou até em Group Love. Ainda falando da estética, como eu falei pra vocês, eu gosto muito desse lance misterioso do personagem não revelar o seu rosto. Tem um momento até que você pensa que vai acontecer isso, mas era um outro personagem usando a máscara do Frank. Ele me lembra até um pouco do cantor neozelandês Jonathan Bree, que ele assume, né, esse alter ego, essa outra personalidade quando ele coloca a máscara, ele tá lá compondo suas músicas ou até apresentando seus shows. Por mais que o Frank e os outros personagens sejam peculiares à sua maneira, ainda assim existe um motivo e você sente aquela pegada meio psicológica no enredo. Mas, gente, assim, é longe de ser aquela coisa totalmente depressiva, que termina o filme e você fica pensativo por 2 dias. Não, assim, você termina o filme e você fica até revigorado. A principal inspiração pro personagem de Frank foi o personagem cômico do Chris Seavey. E ele sabia de todo o processo de criação do filme, apoiou o filme antes de falecer em 2010. O personagem de Chris era chamado de Frank também, estando à frente da banda The Freshies entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Apenas a partir de 1984, o Chris assumiu a sua persona de Frank Sidebottom. O enredo de Frank, ele é bem diferente, mas é claro que ele teve as suas inspirações reais, e aí ele tava encaminhando assim para ser meio que uma biografia, só que com pontos de mentira, só que aí virou uma história totalmente fictícia. Então, como eu falei para vocês, surge nesse momento o John Ronson, que ele co-auxiliou ali no roteiro de Frank, e aí, como ele fez parte da banda do Chris Seavey, ele falou assim que ele ia se inspirar ali nos seus próprios escritos da época, só que aí depois ele não queria uma coisa muito pessoal, e aí ele foi encaminhando para algo totalmente fictício. No entanto, além do Chris Seavey, é claro que teve outras influências ali na personalidade do Frank do filme, como por exemplo, o cantor e pintor Captain Beefheart, que fez o álbum Safe as Milk de 1967. E também do cantor e compositor Daniel Johnston, responsável pelo álbum Hi, How Are You de 1983. Stephen Rennicks, ele surge então como diretor musical, e é claro que ele trabalhou com o nosso diretor do filme de hoje em outros projetos como
quarto de Jack. E no Frank, ele quis trazer ali uma trilha sonora assim que fosse um híbrido de rock experimental com um pouco de pop, que é o que eu chamo de indie. Ele foi inspirado por músicos que conheceu em sua própria banda The Prunes durante os anos 80. Além disso, ele também escreveu a partitura e supervisionou as gravações de suas canções originais. E ao todo, o que mais me impressionou no filme foi que todas as canções que a banda faz ali a performance no filme, durante a gravação do filme, eles realmente tiveram que cantar e tocar de verdade. Então não teve assim aquela coisa de fingir que tá tocando, vai pro estúdio. Não, eles realmente cantaram de verdade. Existem até gravações de apresentações que eles realizaram em Nova York, por exemplo, em que eles encarnaram os personagens mesmo estando fora do filme. Frank teve a sua estreia durante o Festival de Cinema de Sundance em janeiro de 2014, e as pessoas que foram assistir ao longa-metragem, elas receberam máscaras semelhantes ao do personagem Frank. Eu não sei vocês, mas eu amaria receber um mimo desses, eu guardaria com muito carinho, ainda mais por eu amar o filme também. Tudo bem que é só papel machê e eu posso fazer em casa, mas não é a mesma coisa, né, do que você receber. Confesso pra vocês que eu cheguei a procurar lá no eBay se alguma pessoa durante o Festival de Sundance recebeu essa máscara e colocou ali pra vender, e infelizmente eu não encontrei nada. No entanto, eu descobri que durante o Festival de Sziget, que é um festival que acontece na Europa, que é um dos maiores em questão cultural e musical, eu descobri ali que teve um homem ali no meio dos transeuntes e ele tava usando uma máscara. Daí eu criei uma teoria na minha cabeça que esse homem, ele deve ter ido no Festival de Sundance, assistiu, ganhou a máscara e foi no festival. Porque ir no festival com a máscara do Frank tem tudo a ver com o filme, já que ele foi convidado lá pro festival de South by Southwest. E eu acho que é a primeira vez nesse canal que eu trago um filme que ele participou de festivais e premiações e ele conseguiu ganhar em todas as categorias. É incrível. Frank ganhou o prêmio de melhor roteiro e melhor realização técnica em música durante o British Independent Film Awards em 2014, seguido do Las Vegas Film Critics Society Awards na categoria de melhor canção. Já no Le Arc European Cinema Festival, recebeu o prêmio como melhor compositor. E no ano de 2015, durante o Irish Film and Television Awards, ele ganhou nas 3 categorias, sendo melhor diretor, melhor ator coadjuvante em longa-metragem e melhor fotografia. E o filme que indicarei hoje é Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stans, um longa estadunidense de comédia e drama musical lançado em 1982. A indicação de hoje não tem título em português, e se eu traduzisse ia ficar ridículo, então vai o título original mesmo. Em que foi dirigido pelo Lou Adler, responsável por ser produtor em Queimando Tudo de 1978 e The Rocky Horror Picture Show de 1975. Eu queria encontrar um filme para indicar para vocês em que o vocalista ou que tivesse a estética, sabe, de uma pessoa mascarada com uma banda, com alguma coisa, só que eu não lembrei, eu também não encontrei. E aí eu acabei indicando esse filme que tem a ver com uma banda que tá se formando e quer ganhar visibilidade. E é claro que eu gostei muito da história, principalmente do visual das meninas da banda, né? Seja o cabelo, as roupas e os delineados, aquela maquiagem super colorida e chamativa. E eu também já adianto pra vocês que quando eu assisti a indicação de hoje, eu pensei que seria igual o filme do Frank, que ele seria ali baseado em uma personalidade que existiu, ou uma junção de um monte de coisa que existiu, só que não, porque ele tem tanto detalhe dentro do enredo que você realmente passa a acreditar que aquela banda existiu, aquelas meninas existiram nos Estados Unidos. Até existiu uma banda chamada The Stans, um grupo ali musical, só que além de ter sido em outra época, não tem nada a ver, ela era totalmente formada por homens. Depois da morte de sua mãe, Corinne Burns passa a trabalhar em uma rede de fast food para sustentar a família. Após ser demitida, Corinne decide formar uma banda de punk rock, The Stans, com sua irmã e uma prima. Embora as 3 não tenham qualquer experiência ou talento para música, uma jornalista e as fãs que vão se formando pelo caminho confundem o discurso de Corinne, a vocalista, com um grito de guerra para as mulheres da América. E com isso, a banda ganha espaço e sai em turnê. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre Frank? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!